Professor Francisco Luna, eu lembro que eu li o livro do senhor com o professor Herbert Klein, Alimentando o Mundo. Grande livro, por sinal. Há uma questão que da minha geração, e que veio antes até da minha geração, que era a condição sine qua non para resolver o fornecimento de produtos alimentícios para as cidades, a reforma agrária. Havia uma leitura, eu estou lembrando mais a quem nos acompanha, de que enquanto na indústria se desenvolvia, no setor urbano se desenvolvia a indústria, no campo ainda tinha relações de produção pré-capitalistas, não vou entrar na discussão feudalismo, etc., que não é o caso, né? E a produção do campo não era suficiente para abastecer essa população urbana que estava crescendo muito rapidamente. E havia problema que na época usava-se uma expressão hoje em desuso, carestia. Bem, a grande questão, professor, como é que o senhor explica que sem reforma agrária o país fez uma revolução agrícola em termos produtivos? Eu acho que era um falso dilema a questão da reforma agrária. Quer dizer, eu tenho a impressão que precisava, de fato, o que era importante era uma política agrícola consciente. E a política agrária consciente, uma política ativa e moderna, foi implantada nos anos 60, sem uma revolução no campo. Por isso, na época, se falava muito que era uma revolução, uma modernização conservadora. Nunca se fez a revolução, a reforma agrária. Depois acabou havendo assentamentos que não deram resultado. Quer dizer, os assentamentos, de fato, que foram feitos depois, nunca fizeram transformações efetivas no campo. A transformação se fez apesar de não ocorrer a reforma agrária como ocorreu em outros países. Aqui no Brasil, não. Aqui, quando a gente analisa os anos 60, 70, ocorreram uma série de transformações induzidas pelo poder público. Crédito abundante, pesquisa, a Embrapa foi um instrumento fundamental, os novos instrumentos que na época, estoques reguladores, preços mínimos. Eu acho que o Brasil viveu um período nos anos 60 e 70 de muita transformação no campo. E, quer dizer, uma história muito complexa, mas é interessante que essa agricultura que viveu basicamente do apoio com muito recurso do setor público, ela viveu uma crise na abertura, era toda protegida, era toda regulada, o IAA, o IBC, quer dizer, eram todos institutos muito regulados pelo Estado, quer dizer, o Estado regulava a atividade em alguns setores, desde a produção até a comercialização, como é o caso do trigo, o caso do açúcar. Mas é interessante como a agricultura, diferentemente da indústria, ela conseguiu passar de uma fase de muita proteção, como era a indústria também, e ela conseguiu fazer a transformação com a abertura, se integrando nas grandes cadeias de valor, coisa que a indústria nunca conseguiu fazer. Essa passagem, que foi uma crise, os anos 80 e 90 foram muito críticos para a agricultura, mas ela conseguiu fazer essa integração face à produtividade, à abertura do cerrado. O cerrado foi extremamente importante para isso, e com, na verdade, tecnologias adaptadas ao Brasil. O Brasil deve muito à Embrapa. Essa capacidade de tropicalizar a agricultura brasileira, de penetrar no cerrado e de ocupar o cerrado se deve muito à ciência e à tecnologia. E a Embrapa foi fundamental naquele momento. Só lembrando a quem nos acompanha que a Embrapa, se eu não estiver errado, foi criada em 1973, era o Cirne Lima, ministro da Agricultura, e teve uma grande expansão quando Alice Paulinelli foi ministro da Agricultura no quinquênio Ernesto Geisel. Professor José Márcio Rego, se nós lembrarmos essa metade dos anos 70, a partir do primeiro choque do petróleo, 1973, no final do ano, vem um programa absolutamente original, que muitos não sabem, que é uma criação brasileira, que é o Proálcool. O senhor esteve inicialmente envolvido nesse processo. Explique para nós, sinteticamente, como é que foi o início do programa do Proálcool na metade dos anos 70 no Brasil. Eu tive uma participação bem modesta, né? Mas alguns líderes, como Lamartine Navarro, a própria família Biagi, Luiz Lacerda Biagi e outros importantes usineiros também. Junqueira.
Cícero, estou esquecendo o grande Cícero Junqueira, da usina que depois virou, hoje é do Binho, né? Esqueci o nome da... Vale do Rosário. Vale do Rosário. Vale do Rosário. Então, bem, obrigado, bem lembrado, o grande Cícero. Então, viabilizou, em função também da crise do petróleo, viabilizou este programa que foi fundamental para a expansão do setor, né, canavieiro. Foi fundamental, inúmeras usinas e destilarias de álcool. O problema é que houve na partida, e aí nós ajudamos, nós que eu digo, Zanini, Dedini, eu fui diretor de projetos especiais da Zanini, né? E nós chegamos à conclusão que os agricultores, os donos de fazenda, que sabem plantar cana e sabem a parte agrícola, tinham problema da parte industrial. E também um volume de investimento, não é, ministro Rodrigues, muito alto. E nós fizemos alguns projetos que eram joint ventures. Quer dizer, a Zanini e outros produtores de equipamentos entravam com os equipamentos e ficavam sócios da usina, do empreendimento. Isso viabilizou alguns projetos, não todos, mas deu um arranque bom, né? E nesse processo, o professor Luna e mesmo o doutor Roberto Eudis estavam falando da questão da renda no campo, né? Permitiu que a agricultura acelerasse o processo de mobilidade social. Eu vou dar um exemplo aqui real. Eu fui sócio de duas usinas, com os Biagi e com a Zanini, e um dos sócios meu era um líder de boia, naquele tempo de boia frias. Ele foi contratando, e tinha uma empresa de mão de obra. E com isso, Pedro, aqui faço até uma homenagem, ele já é falecido, Pedro Stradiotti, um menino pobre de Maré de Si, foi acumulando, foi do nosso sócio no Mato Grosso do Sul, em Rio Brilhante. Depois foi tanto desenvolvimento que virou Nova Alvorada do Sul, né? Então, a agricultura e no bojo do próprio Proálcool permitiu um movimento de mobilidade social no campo. Se fizeram fortunas de pessoas de origem muito humilde que, na agricultura, não é, doutor Roberto, fizeram fortunas. Também o movimento, com a abertura do Cerrado, etc., e a Embrapa é fundamental, inúmeros agricultores do Sul migraram para o Cerrado, etc. E aí, expansão da produtividade e também fortunas se fizeram. Não é? Não são poucas. Claro, de dimensão média, mas alguns impérios, inclusive, né? Então, a agricultura possibilitou. Agora, o papel, eu lembro da fazenda que eu herdei do meu avô, uma parte pequena tinha uma mancha boa de terra, o resto era vamos dizer, um areião. E foi viabilizado por uma variedade desenvolvida pela Embrapa, a SP 7011-43, que praticamente, exagerando para os nossos telespectadores entender, praticamente você pode plantar a cana na areia de praia se jogar água. Estou exagerando, né? Mas então viabilizou N empreendimentos com terras até mais fracas, entendeu? Então a Embrapa, não é, doutor Rodrigues, foi fundamental.